Olá, alunos do nono ano do Instituto Ana Neto. Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 4, tá? Do livro de vocês. Antes das férias, eu tenho pedido para vocês fazerem a leitura do capítulo 4, que fala sobre a Europa, certo? E a gente vai falar um pouquinho hoje dos aspectos gerais, tá certo? Então, ó, gente, como vocês sabem, né, a Europa é um continente e ele faz parte aí do Velho Mundo. Velho Mundo por quê? Porque ele é um dos primeiros continentes a ser aí civilizado, tá certo? Faz parte do Velho Mundo. A Europa, a África e a Ásia, certo? Então, ó, a Europa também vai fazer parte aí de um único bloco de massa continental, ou seja, um continente que está ligado a outro, através de uma mesma extensão continental, que é a Ásia, tá? Por isso que ele forma esse bloco aqui que a gente chama de Eurásia. São continentes completamente distintos, têm administrações diferentes, culturas diferentes, formas, né, econômicas diferentes, mas eles têm uma continuação aí de massa continental. Todos os demais continentes, eles são soltos, eles são isolados. Por exemplo, a América ela não está ligada a nenhum continente, né? A África também não. A Oceania e a Antártida também não. Somente a Europa e a Ásia estão aí juntos, certo? Então a Europa ela vai ter aí, no caso, 7% de terras emersas. O que são essas terras emersas? São realmente terras firmes, terras, né, que são continentais, onde realmente a gente pode pisar, certo? Então, terras emersas, a Europa vai representar aí 7% de todas as terras emersas que a gente tem no planeta. Embaixo dos oceanos, nós temos o que a gente chama de terras imersas, tá certo? Aí, a área da Europa vai ser aí 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Gente, esse número aqui não está exato, tá? No livro de vocês, a gente colocou aí, no caso, 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, arredondando. Então, eu também coloquei aqui para vocês, né, 10 milhões e meio, né, de quilômetros quadrados, toda a área da Europa, contendo aí 49 países. A maior parte desses países, gente, eles surgiram aí, no caso, no século XX, surgiram aí após a Segunda Guerra, surgiram durante a época da Guerra Fria. Então, tem países aí que eles foram divididos ainda durante a época da Guerra Fria. A gente tem países, no caso, recentes. O país mais recente que existe, no caso, reconhecido pela ONU, é o Sudão do Sul. Só que o Sudão do Sul, ele fica na África, tá? Não fica na Europa. E o Sudão do Sul surgiu aí, no caso, em 2011. Então, todos os demais países aí, novos, são anteriores a esse ano. Aí, vamos chegar em 740 milhões de habitantes na Europa. Esses dados estão igual ao livro de vocês aí, que são dados de 2016, certo? Então, 740 milhões de habitantes, lembrando que a Europa é o único continente, né, que a gente está aí, no caso, tendo um envelhecimento rápido da população. O que é esse envelhecimento rápido? A população está vivendo mais tempo, né, ela tem uma longevidade maior, uma expectativa de vida maior, porém, a taxa de fertilidade dos países europeus, ela tem diminuído. Quando a gente estuda sobre população, a gente vê, né, que a taxa de fertilidade vai ser o número de filhos por mulher. Então, as pessoas elas estão fazendo a opção de ter menos filhos, seja porque a mulher está no mercado de trabalho, seja por causa de opção mesmo, de não ter tantos filhos, seja por causa de casamentos homoafetivos, né? Também a questão da esterilidade, tanto feminina quanto masculina, a questão dos métodos anticonceptivos e assim por diante. Então, aí, a população da Europa ela está envelhecendo. A maior parte dos países na pirâmide etária, né, estão sendo considerados aí países velhos, certo? Um país jovem é um país que tem uma pirâmide etária um pouco mais larga. Então, esses 640 milhões de habitantes, apesar dos países estarem envelhecendo, essa população continua aumentando. Ó, gente, desde a época da Guerra Fria, a gente teve aí, no caso, a separação da Europa, tá? Em Europa Ocidental,
que é do lado oeste, que é aquela Europa capitalista, e a Europa oriental do lado leste, que consequentemente era aquela Europa socialista. Nós sabemos, né, que agora quase todos os países do mundo em geral, não só da Europa, são países capitalistas. Aí mesmo a Guerra Fria tendo terminado, a gente continuou aí com essa divisão de Europa Ocidental e Europa Oriental. A gente dividiu na época da Guerra Fria com aquela cortina de ferro, né? Que no caso o presidente falou que era como se realmente tivesse uma cortina entre os países do Oeste e do Leste, entre os países do Ocidente e do Oriente. Então essa continuação aí, mesmo depois da Guerra Fria de ter essa divisão, continuou. Mesmo os países do lado da Europa Leste, né, eles terem, no caso, aderido aí à questão do sistema capitalista. Com relação à localização, gente, no hemisfério norte, a Europa ela está completamente, né, no hemisfério norte por causa da linha do Equador. Ela não é cortada pela linha do Equador. O paralelo que corta a Europa, no caso vai ser aí o Trópico de Câncer. Vocês vão poder observar isso aqui na página 50, tá certo? Então vamos ter dois paralelos aí cortando a Europa, o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E ela vai ser banhada aí também por alguns oceanos, né? No caso o Oceano Atlântico e o Oceano Glacial Ártico. Nesse mapa aqui da página 50 de vocês, está mostrando também os países que a gente tem que formam a Europa. No caso, gente, isso aqui é um mapa político. Político por quê? Porque no caso vai ser um mapa que vai nos mostrar, né, a divisão aí dos países. Qualquer mapa que mostre a divisão de países, estados, regiões, cidades e assim por diante, que mostra a parte administrativa, a gente chama de mapa político. Então, esse mapa aqui da página 50, vocês vão ver também que a gente tem fronteiras, né? Além das fronteiras oceânicas da Europa, a gente também vai ter fronteiras marítimas. A gente vai ter aqui o mar de Barents, o Mar do Norte, o Mar Báltico, o Mar Mediterrâneo, que é muito usado por imigrantes, né? Para fugir realmente dos seus países, principalmente países africanos e países de Oriente Médio, por causa da guerra, tá? Por causa das guerras que ocorrem, os vários conflitos que tem naquela região. Então eles utilizam muito aqui o mar Mediterrâneo como fuga, né? Como parte também mais próxima de chegar aí na Europa, quem vem da África, né? No caso, nós vamos ter também aqui, gente, o Mar Negro, o Mar Cáspio e assim por diante. Então são fronteiras, no caso, oceânicas e marítimas que a gente vai ter aí no continente europeu, né? Na Ásia, gente, a gente vai ter uma pequena ligação, tá certo? A Europa tem uma pequena ligação aí com a Ásia, por isso que a gente diz que a Europa é considerada uma península da Ásia. Considerada por quê? Porque ela realmente não é. Ela não é uma continuação da Ásia, ela é um continente separado. A gente chama de península pequenas faixas estreitas de terra que são ligadas ao continente por apenas um dos lados. E a Europa só é ligada com a Ásia em apenas um dos lados. Porém, como ela não é parte do continente asiático, ela é somente considerada península, mas ela não é realmente. Vocês vão ver também aí nesse mapa, gente, que a gente tem a Rússia e diz assim no mapa, Rússia Europeia. A Rússia, gente, ela tem uma parte, né, no caso que fica na Europa, e uma parte que fica na Ásia. Apesar de ser, né, uma parte bem menor, a parte que fica na Europa, a Rússia e a Turquia também são parte de dois continentes, né, da Europa e da Ásia. Só fazendo um destaque aqui para a questão da Turquia, porque a Turquia, mesmo tendo um pouquinho, né, uma pequena porcentagem europeia, eles não têm nenhuma ligação com países europeus. Então tem essa parte aí que fica realmente no continente europeu, mas toda a administração, cultura, língua, forma de viver, forma de seguir a Constituição é toda para o lado aí asiático, certo?
A Turquia, ela no caso não se considera aí um país europeu, ok? Então, Rússia e Europa são parte aí dos dois continentes. Ó, gente, além dessas fronteiras, no caso marítimas, a gente vai ter essa fronteira terrestre aí com a Ásia, a gente também vai ter aí, no caso, um destaque importante para essa localização da Europa. Quase todos os mapas que você pegar, você vai encontrar a Europa no centro do mapa. Essa visão eurocêntrica, né, ela surgiu desde a época das grandes navegações. Quando a gente começou a fazer os primeiros mapas, né, no caso os portulanos, que são aqueles mapas que a gente realmente desenhava tudo que imaginava. Então, eles faziam desenhos de vegetações, de animais, tudo que eles imaginavam colocavam nesses mapas antigos. Então, a gente chama de portulanos. Então, como a Europa ela se considerava superior, né, no caso as demais terras, né, encontradas durante as grandes navegações, principalmente a América, que eles começaram a chamar de Novo Mundo, e que eles também começaram a chamar os nativos que moravam aqui de índios, então eles se consideravam superior. Então eles sempre se colocavam aí no centro do mapa. Há alguns países que já estão mudando essa questão aí de não usar a Europa no centro, tá? Então essa visão eurocêntrica, ela foi bem cauterizada, né, em todos os países, desde a época das grandes navegações. Mas alguns países eles não aceitam mais essa questão aí de considerar a Europa o centro do mundo. E falando aqui em penínsulas, para a gente encerrar esse vídeo, vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem alguns pontos, né, da Europa que só vão estar sendo ligados por um lado. É o caso, por exemplo, de Portugal e Espanha aqui embaixo, ó. Portugal está ligado à Espanha e Espanha está ligado à França por apenas um dos lados. Então, eles ficam, no caso, com uma faixa de terra solta, ligada apenas por um dos lados ao restante do continente. Então, isso aí a gente chama de península. A junção aí de Europa e aliás, de Espanha e Portugal, a gente chama de península báltica, tá certo? Ó, a gente vai ter, aliás, península ibérica, gente, desculpa. A gente vai ter aqui as penínsulas, tá? A Jutlândia, a Escandinava, tá aqui no finalzinho da página 51. A Balcânica, a Itálica e a Ibérica. Ó, a gente vai falar sobre relevo, hidrografia e outros pontos aí, no caso, de aspectos físicos da Europa, somente no próximo vídeo, tá certo? Então, a gente vai ficar até aqui, na página 51, e bons estudos. E daqui a pouco a gente volta com outro vídeo.